Olá! 30 anos se passaram desde a queda do Muro de Berlim, símbolo da Guerra Fria, que impediu os residentes na antiga Alemanha Oriental de passarem para o Ocidente. Ao longo de 3 décadas, a barreira também simbolizou a divisão do mundo entre socialismo e capitalismo. Com mais de 150 quilômetros de extensão, o muro separou milhares de famílias e deixou inúmeras vítimas entre mortos, feridos e presos que tentavam escapar. Hoje você faz ideia de quantos muros existem? São dezenas, que se espalham por todos os continentes, impedindo a passagem de imigrantes, pessoas que fogem da violência em seus países de origem e buscam um futuro melhor para suas famílias. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Eram dezenas de quilômetros de extensão, parte de concreto e parte de cercas metálicas eletrificadas. Tudo para impedir que pessoas passassem de um lado para outro. Muitos morreram ali. No total, a barreira tinha 155 quilômetros de extensão, dos quais 66 eram de cercas metálicas com poderosa voltagem elétrica. Mais de 300 torres de observação faziam a vigilância para impedir eventuais tentativas de fuga. Ao longo do percurso, guardas fortemente armados tinham ordens de atirar para matar quem tentasse escapar. Minas escondidas sob a passagem e cercas eletrificadas completavam o cerco. Se alguém tocasse ali, era emitido um sinal até a torre mais próxima e os guardas saberiam o local exato da tentativa de passar para o outro lado. À noite, uma forte iluminação cobria a área conhecida como Terra de Ninguém ou Faixa da Morte. A Igreja da Reconciliação foi demolida em 1985 porque atrapalhava a visão dos guardas. Em alguns pontos, esteiras cobertas de pregos enormes impediam a passagem. Os alemães ocidentais batizaram as esteiras de Stalin's-Line, ou linha de Stalin. O muro tinha 3 metros e 60 centímetros de altura, impossível de ser escalado sem algum equipamento. Em certos trechos, portas reforçadas só podiam ser abertas pelo lado oriental e eram usadas para vigiar o outro lado. Às vezes, o alarme era disparado por coelhos que viviam na área e os guardas eram acionados sem que houvesse qualquer tentativa de fuga. Em determinados pontos, sistemas automáticos de tiros disparavam contra qualquer pessoa que entrasse na faixa restrita. 60 mil dessas armas foram instaladas ao longo dos 155 quilômetros. O muro começou a ser erguido em 1961 como uma reação do governo da Alemanha Oriental contra a fuga em massa para o Ocidente. Antes de ser erguida a barreira, mais de 3 milhões de alemães já haviam passado do lado leste comunista para o oeste capitalista. Segundo organizações de defesa dos direitos humanos, pelo menos 245 pessoas morreram ao tentar cruzar a barreira. E calcula-se que cerca de 4 mil foram capturadas pela polícia da Alemanha Oriental quando tentavam passar para o lado ocidental. Ao longo de 3 décadas, além de cercear o direito de ir e vir das pessoas, o muro era o maior símbolo da Guerra Fria, o conflito entre o antigo bloco soviético socialista e o Ocidente capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Uma entrevista ao vivo, um erro de comunicação e, em minutos, começava a cair o muro que separou os alemães durante décadas. Günter Schabowski era o porta-voz do governo da antiga Alemanha Oriental. Naquela quinta-feira, 9 de novembro de 1989, ele falava ao vivo para a emissora estatal para anunciar a nova legislação do país sobre viagens ao exterior. Quando o repórter lhe perguntou se o governo pretendia seguir o exemplo de outros países do bloco comunista que estavam reduzindo as restrições ao livre trânsito de cidadãos nas fronteiras, ele respondeu: "Pelo que sei, sem demora." E aí pronunciou a palavra-chave: imediatamente. Foi o bastante para que milhares de alemães que assistiam à entrevista ao vivo se dirigissem em massa para as passagens fronteiriças.
Não demorou muito para que invadissem também as áreas do muro. Os policiais que deveriam impedir a fuga ficaram atônitos. Não havia como reprimir ou matar milhares de pessoas. O cerco estava rompido. As pessoas estavam cansadas das restrições. Queriam se reunir com seus parentes do outro lado e tentar uma outra vida. Armadas com ferramentas caseiras, elas começaram a derrubar o muro, que veio abaixo em poucas horas, ao longo de quilômetros. Elas queriam a liberdade. Menos de um ano depois, em 3 de outubro de 1990, foi anunciada a reunificação da Alemanha. A queda do Muro de Berlim foi um dos eventos que mais significativos desse desmonte dessa ordem bipolar chamada Guerra Fria, né? E como o nome diz, era uma guerra, era uma disputa geopolítica intensa em todo o planeta, numa escala planetária, e era fria no sentido de que o enfrentamento nunca acabou ocorrendo de maneira direta entre as duas potências que estruturavam essa ordem, né? Que era os Estados Unidos de um lado e todos os seus aliados, e a União Soviética do outro com seus aliados. Então era um paradoxo, o nome ele é paradoxal, né? Uma guerra e fria, mas ele era de fato uma disputa de caráter político e militar, né? De ocupação e de lógica geopolítica, e que combinavam dois tipos de enfrentamento, talvez 2 ou 3 tipos de enfrentamento. Um que era claramente de caráter militar, existia uma corrida militar, principalmente de caráter nuclear, né? A gente vivia no período chamado terror nuclear, que era a possibilidade de você ter uma guerra entre as duas potências, que não seria só de mútua destruição, mas seria a destruição da raça humana, né? Então, esse equilíbrio do terror também, que ficou chamado na época, era uma das facetas. Mas você tinha uma disputa econômica, que era uma outra esfera de disputa muito forte, né? Então, hoje o que a gente vê da globalização, todo mundo comercializando com todos, países investindo, isso não existia na época, né? Os blocos operavam de maneira separada, né? Eram duas lógicas econômicas muito distintas, com moedas distintas, sistemas de pagamento distintos, regras diferentes. E depois uma disputa cultural, vamos chamar assim, né? Uma disputa de ideias, disputa na parte cultural, na parte artística. Isso tudo gerou vamos dizer, uma sobreposição de camadas, todas elas em permanente disputa. Então, a queda do Muro de Berlim foi um dos eventos que mais fortemente mostrou como essa ordem estava se desestruturando. Nas 3 décadas em que o muro esteve de pé, cerca de 5.000 pessoas conseguiram fugir. A maioria dos casos não teve registro para evitar perseguições contra parentes e amigos que permaneciam no lado oriental, mas alguns casos ficaram famosos. Em 1979, 2 pessoas decidiram fugir utilizando um balão de ar quente. Como a polícia havia descoberto outro balão alguns meses antes, eles diziam para os vizinhos que estavam produzindo material para um barco a velas. Em 15 de setembro de 1979, eles embarcaram com suas famílias e iniciaram a viagem. Ao cruzarem a fronteira, o balão pegou fogo, mas eles conseguiram escapar para o lado ocidental, caindo numa área de floresta. Em 1962, um ano após a construção do muro, um túnel foi construído sob a fronteira. O primeiro a fugir foi um homem de 81 anos. O local ficou praticamente secreto até 1964, quando então 57 pessoas conseguiram fugir num mesmo dia. Em 1963, um soldado soviético que servia na Alemanha Oriental roubou um veículo blindado e tentou derrubar uma parte do muro. Só conseguiu abrir um buraco pelo qual conseguiu passar, mas ficou preso na cerca de arame farpado e foi baleado pela polícia alemã oriental. Ferido, ele se arrastou para o lado ocidental com a ajuda de algumas pessoas. Em maio de 1983, 2 homens tiveram uma ideia inusitada. Utilizando um arco e flecha, lançaram o fio até o outro lado. Na ponta do fio havia um cabo metálico que foi puxado por amigos e preso a uma parede. Em seguida, atravessaram utilizando uma polia para deslizar pelo cabo. No desespero para alcançar a liberdade, algumas pessoas simplesmente tentavam pular o muro. Em 1983, Peter Fetscher, de 18 anos, tentou saltar,
mas foi baleado pelos guardas fronteiriços que tinham ordem para matar. Peter caiu ao lado do muro e agonizou até a morte. Mas esse tipo de violência não desestimulava outras tentativas de fuga. Algumas pessoas fabricavam equipamentos para facilitar a escalada. Um homem chegou a usar ganchos de açougueiro para montar uma escada. E o Gerlang era um soldado da Alemanha Oriental servindo no policiamento da fronteira. Em 1969, ele se recusou a atirar em outro soldado que conseguiu escapar. Logo, ele foi avisado de que seria punido severamente. Enquanto aguardava a decisão do comando da tropa, aproveitou um momento de distração dos outros soldados e saltou para o outro lado. Algumas pessoas conseguiram fugir por um canal que ligava os dois lados da cidade, mas o risco era alto. Além dos guardas fronteiriços, as águas geladas provocavam hipotermia, resultando em casos fatais. Konrad Schumann escapou enquanto o muro ainda estava sendo erguido. Ele era um soldado encarregado de supervisionar a construção. Em alguns pontos da fronteira, havia apenas arame farpado. Ao perceber que estava do lado errado, saltou para a liberdade. A foto dele pulando sobre a cerca correu o mundo. Era o ano de 1961. Maior potência econômica da Europa e liderança importante no cenário internacional, a Alemanha tem uma trajetória única, bem diferente de seus vizinhos. Derrotada na Primeira Guerra e humilhada nos acordos que puseram fim ao conflito, a Alemanha caiu em seguida na frágil República de Weimar, que deixou uma marca de instabilidade e inflação galopante. Na sequência, mergulhou no nazismo com Hitler, que resultou no pior momento na história da humanidade. Mais uma vez derrotada, ela se reergueu graças ao Plano Marshall, o programa de desenvolvimento econômico idealizado pelos vencedores na guerra. Em poucas décadas, o país se transformou na maior potência econômica europeia e no quarto PIB mundial, depois dos Estados Unidos, China e Japão. Hoje, seus 83 milhões de habitantes desfrutam de baixos índices de desemprego e inflação. A reunificação, que acabou com a divisão herdada da Segunda Guerra, que separava um país capitalista de outro comunista, ainda apresenta cicatrizes. Os habitantes do lado oriental alegam que são considerados cidadãos de segunda classe por conta dos baixos salários e das condições de vida inferiores ao lado ocidental. Esse é apenas um dos fatores que levam parte da população a apoiar grupos de extrema-direita que tentam reviver o pesadelo do nazismo. Enquanto prevalece a liderança de figuras como Angela Merkel, que desde 2005 vem conduzindo o país com tranquilidade em meio a um continente ameaçado por inúmeras turbulências. Acima de tudo, fica a constatação de que a Alemanha promoveu um processo de reunificação pacífico que levou a uma melhoria nas condições de vida para boa parte da população. Eu acho que a Guerra Fria foi claramente um momento onde as instituições, os mecanismos que poderiam, de alguma maneira, desarmar uma situação crescente de desconfiança não funcionaram, né? Os mecanismos da época foram insuficientes, ou as lideranças da época não confiaram que os mecanismos disponíveis seriam suficientes para retomar. Então, eu acho que essa é uma primeira lição, ou seja, quando as lideranças dos países desmontam ou não acreditam ou não, de alguma maneira, se dedicam a fortalecer os instrumentos e os mecanismos que, de alguma maneira, dissolvam esse potencial de desconfiança mútua, a situação tende a caminhar para questões de conflito, de guerra e violência, etc. A segunda grande questão é que, lição, vamos chamar assim, é de que desenvolvimento tecnológico não significa paz, prosperidade, harmonia, etc., né? Porque, paradoxalmente, esse período que a gente viveu da Guerra Fria foi também um período de maior ganho de competitividade que a gente teve na história, de produção, de aumento de capacidade de bem-estar, etc. Mas, paradoxalmente, ele não resultou em mais paz, mas, ao contrário, ele gerou, né, o ápice aí de uma violência de ser humano contra ser humano.
2 anos após a queda do Muro de Berlim, uma outra grande transformação iria marcar a história do século XX. O fim da União Soviética, o agrupamento de países sob o domínio de Moscou. E o ano de 1991 iria colocar no centro do palco a figura de Mikhail Gorbachev. Até hoje mais popular no Ocidente do que em seu país, Gorbachev é odiado por uns e admirado por outros. Na crise que levou à derrubada do Muro de Berlim e à posterior reunificação da Alemanha, o então presidente da União Soviética teve um papel decisivo que até hoje é motivo de debates. Em 1989, havia 380 mil soldados soviéticos em território da antiga Alemanha Oriental, que era um dos países do bloco controlado por Moscou. Eles receberam ordem para permanecer nos quartéis. Se, ao contrário, a ordem fosse para reprimir os manifestantes que derrubaram o muro, teria ocorrido um banho de sangue. Em dezembro de 1991, a Rússia poderia ter se envolvido numa guerra civil quando os países membros decidiram se libertar do controle de Moscou. Meses antes, Gorbachev foi alvo de uma tentativa de golpe liderada por um grupo conservador que atuava dentro do Comitê Central do Partido Comunista. A crise durou 3 dias, quando Gorbachev ficou detido em sua residência de verão na Crimeia. Em meio à revolta dos conservadores, uma figura ganhou destaque: Boris Yeltsin, que em cima de um tanque em Moscou, liderou o movimento contra o golpe pelo retorno de Gorbachev ao poder. Pouco depois, ele iria assumir a presidência do país e comandar um breve período de distensão até a chegada da era Putin, que iria se transformar em um novo czar. Por ter evitado o banho de sangue na Alemanha e permitido a reunificação, Gorbachev é visto por muitos como uma das grandes personalidades do século. Mas internamente na Rússia, há aqueles que não o perdoam por ter permitido o desmoronamento do Império Soviético. No próximo bloco, as dezenas de muros e cercas que se espalham por todos os continentes. E mais, Trump não consegue levar adiante o plano do muro na fronteira com o México. A gente volta já. Trinta anos após a queda do Muro de Berlim, aumentou o número de muros e barreiras que impedem o trânsito de pessoas. Vamos ver alguns deles. Ao final da Segunda Guerra, eram 7 os muros que separavam países. Em 1989, quando foi derrubado o Muro de Berlim, esse número aumentou para 15. E hoje, 77 muros, cercas e barreiras separam países. A maioria foi construída nos últimos anos para impedir a entrada de imigrantes vindos do norte da África. Na Europa, uma das mais recentes é a cerca de 1,6 km, erguida pela França na região do Porto de Calais, para impedir que imigrantes africanos tenham acesso ao túnel que liga o território francês à Inglaterra. Ainda por conta da crise dos refugiados procedentes da África e Oriente Médio, a Áustria construiu uma barreira na fronteira com a Eslovênia. A Hungria é o país que construiu o maior número de cercas em torno de seu território, 4, na fronteira com a Sérvia, com a Croácia, a Eslovênia e com a Romênia. Por sua vez, a Grécia também construiu uma cerca em parte da fronteira com a Turquia, que havia se transformado num ponto de concentração e passagem de imigrantes vindos da África que buscavam asilo na Europa. Uma das barreiras mais polêmicas é a que separa os Estados Unidos do México. Donald Trump insiste em completar a obra, enfrentando forte oposição do Congresso e da opinião pública. Embora Trump insista em dizer que está erguendo o muro, a obra está parada, com exceção de alguns trechos em reparos. Dos 3.145 quilômetros de fronteira entre os dois países, não existem barreiras erguidas em mais de 900 quilômetros, a maior parte na fronteira com o Texas.
Nos demais trechos, há muros e cercas em pontos isolados. Na campanha eleitoral, Trump dizia que iria construir o muro e que o México iria pagar. Pura ficção. Isso não aconteceu. E mais, o Congresso americano não aprovou as verbas solicitadas pela presidência, que chegam a 7,5 bilhões de dólares. Por enquanto, está prevista apenas uma pequena extensão a ser concluída no próximo ano. E tem muito mais cercas e muros espalhados por aí. Vamos ver outros exemplos. A Espanha construiu um muro de concreto de 6 metros de altura em torno de Melilla e Ceuta, enclaves territoriais no Marrocos que os espanhóis controlam desde o século XV. A finalidade é impedir a entrada de imigrantes africanos. Em pleno século XXI, um muro ainda separa habitantes da Irlanda do Norte protestante da República da Irlanda de maioria católica. Com 5 quilômetros de extensão, a barreira tem uma altura que varia entre 5 e 8 metros. Desde 2002, Israel iniciou um muro que hoje tem quase 700 quilômetros de extensão, separando o seu território da Cisjordânia, ocupada pelos palestinos. Para Israel, trata-se de medida de segurança contra ataques terroristas. Para os palestinos, trata-se de segregação racial e apartheid. Israel tem outros 2 muros nas fronteiras com o Líbano e com o Egito. Com 238 quilômetros de extensão, o muro que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul é uma das áreas mais perigosas do mundo. Cercas de arame farpado e minas terrestres, além de rigoroso patrulhamento do lado norte, completam o esquema de segurança. O objetivo é impedir que os habitantes do lado norte comunista fujam para o sul capitalista. Uma das maiores barreiras do mundo, com mais de 2.000 quilômetros de extensão, foi construída pela Índia na fronteira com Bangladesh. A Índia tem outra cerca de mais de 600 quilômetros de extensão, além de uma zona militarizada na fronteira com o Paquistão, uma área de conflitos frequentes. Depois que desse primeira, vamos dizer, lua de mel pós-Guerra Fria, alguns novos muros surgem, que são os muros dessa desigualdade social que voltou a crescer nos últimos anos, dentro dos países e entre os países. Eu acho que tem muito a ver com uma forma pouco ordenada pela qual as sociedades acabaram incorporando essas novas tecnologias. Essas novas tecnologias, que eu digo, as digitais, a chamada economia digital, ela corre um enorme risco, e é isso que as sociedades estão hoje tendo que lidar. Ela gera um enorme risco porque aqueles que conseguem, de alguma maneira, se conectar a essa nova economia, esses caras vão bem e crescentemente concentram renda. Aquela faixa da população que não se conecta com essa economia, eles simplesmente ficam completamente descolada e sem chance de retomar uma relação de trabalho, alguma relação de produção, e você tem um período, que é o que a gente está assistindo nos anos mais recentes, um período muito perigoso de um descolamento de 2 grupos, né? Então, aquela parte da população do mundo, não só de países individualmente, que, por exemplo, até 14, 15 anos não conseguem ter um nível de educação razoável, ele simplesmente está fora da economia digital. Aqueles que conseguem entram e aí esse gap aumenta muito rapidamente. Então, esses novos muros que a gente não vê, não são entre países, etc., mas são entre camadas humanas, que nós estamos falando de bilhões de pessoas, né? Então, eu diria que hoje nós temos outros desafios. Os muros físicos, eles são importantes, mas talvez essas novas barreiras invisíveis que estão dividindo cada vez mais as sociedades, talvez esse seja o grande desafio desse novo período que a gente tem pela frente. Alguns países alegam que a construção de barreiras é necessária para proteger a vida selvagem, mas há quem diga que ocorre exatamente o contrário. A Dinamarca construiu uma cerca ao longo da fronteira com a Alemanha. Oficialmente, é para evitar a entrada de javalis selvagens que poderiam contaminar a fauna local com a febre suína. Mas a suspeita é de que se trata de evitar a entrada de refugiados que se encontram na Alemanha.
No entanto, estudos feitos por especialistas europeus indicam que o risco para a fauna local aumentou muito com as cercas de arame farpado erguidas nas fronteiras. Um relatório da Sociedade Europeia para a Vida Selvagem alerta que ursos, linces, lobos e cabras são apenas algumas espécies que costumavam transitar livremente por regiões de florestas no continente e que agora estão ameaçados de ficarem presos nas cercas eletrificadas. Daqui a pouco, apesar das lições da história, regimes autoritários insistem em fórmulas fracassadas. Não saia daí. Durante 28 anos, o muro separou família e amigos. Era a imposição do regime comunista da Alemanha Oriental que impedia o direito de ir e vir de seus cidadãos. De tudo isso, ficou uma lição: o valor e a importância da liberdade. Apesar de todas as lições deixadas pela história sobre o fracasso dos regimes autoritários, ainda hoje, no século XXI, inúmeros governos insistem em seguir por esse caminho. Em todos os continentes, além dos muros e barreiras, se multiplicam os regimes que cerceiam a liberdade de expressão. São países onde as pessoas correm o risco de serem presas ou até mortas se tentarem exercer esse direito. Isso vale para governos de esquerda e direita. Aqui mesmo, nos trópicos, a tentação autoritária está sempre nos rondando como uma assombração. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Ótima noite para você. Até lá.